Eu preciso ou de um rebatedor aqui desse lado ou de uma segunda ring light, porque como geralmente eu gravo à noite e com pouca luz, geralmente um lado fica muito iluminado e o outro fica escuro. Magali tá ali brincando com o louro. Deixa eu mostrar pra vocês. Eles ficam brincando de pega-pega, gente. Então assim, eles brincam desde quando ela era bem nenê. Eu fico de olho, né? Porque dá medo de um machucar o outro. E se não é, por exemplo, a Magali que vai atrás dele, é ele que vai atrás dela, né? Enfim, amizades. Enfim, voltamos. Olá, abduzidos, sejam bem-vindos a mais um vlog do Abdução Literária. Eu sou a Gisele e essa entrada vai ser bem rapidinha, tá? Eu quero só falar sobre o que vai ser esse vlog aqui, de forma geral, e falar também que eu estou um pouco preocupada, né? Hoje é dia 19 de abril, se eu não me engano, e eu fiquei 2 semanas sem postar no canal. E, gente, assim, se você aí é youtuber, sabe que o YouTube pega bastante pesado na questão de frequência e algoritmo e tal, então eu tô preocupada. Geralmente eu faço, assim, o possível pra tentar postar regularmente, mas tem vezes que não dá. Então eu espero não ser penalizada. E eu fiquei, né, sem postar esses últimos dias porque eu tava trabalhando bastante, né? Um dos meus trabalhos é que eu tenho um ateliê de doces junto com a minha mãe e com a minha irmã. E essa foi oficialmente a nossa primeira Páscoa, assim, trabalhando junto. A primeira Páscoa que eu trabalhei, assim, né, junto com elas, porque antes eu tava mais voltada, assim, eu trabalhava mais na agência de publicidade e tal. E, gente, meu Deus, sabe? Foi uma loucura. E eu não fazia questão, assim, eu já trabalhei em papelaria e volta às aulas é, assim, o ápice, é o auge. Assim como na agência, o ápice era Natal, assim, né? Que a gente tinha recesso, tinha que trabalhar dobrado. E agora, assim, lá na ateliê de doces, então, foi a Páscoa, sabe? Foi uma doideira. Natal, assim, nem se compara com o que foi aquilo. A gente dormia pouco, a gente acordava cedo. Eu fico mais assim. Eu fico mais na parte de apoio, né, gente, pra falar a verdade. Porque eu cuido das redes sociais, tiro as fotos, fico na parte ali da produção, da embalagem, né? Fiz muitos laços, vou deixar o Instagram aqui pra vocês conhecerem. E também inventei moda pra essa Páscoa. Quis aí me desafiar, fazer alguma coisa meio fora do computador também. E fiz bolachinhas amanteigadas com chocolate. Sim, gente, eu botei a mão na massa, literalmente, e deu super certo. Assim, continuo sendo desastrada na cozinha? Continuo. Preciso, assim, de alguém ali meio que olhando, cuidando, vendo se eu não tô fazendo cagada. Mas, assim, ficaram uma delícia, deu super certo. Vou mostrar pra vocês também o resultado aqui. E, enfim, gente, meu papagaio parece que tá dançando, porque ele não para de fazer barulho. E, enfim, eu fiquei morta, eu não tinha, assim, ânimo pra fazer nada mais. E aí não deu pra produzir conteúdo pro canal, né? Porque eu tava muito focada nos trabalhos. Então que eu fiquei esses dias sem conseguir postar e tô com medo, então, de ver qual que vai ser o resultado. Espero não ficar tão refém assim do algoritmo. Espero que seja natural, assim, não conseguir postar de vez em quando e não ficar com a cabeça fritando tanto sobre isso, né? Vamos ver. Espero que vocês me apoiem, gente, que vocês ajudem aí a engajar os vídeos, a comentar. Os comentários caíram muito, tô preocupada. Então, por favor, se você segue, se você tá consumindo aí os vídeos de alguma forma, deixando um oizinho, que isso ajuda bastante. Mas enfim, conforme vocês viram, então, aí no título, eu vou ler livros de fantasia, vou voltar a ler livros de fantasia, porque eu li sci-fi, depois li romance, né? Fiz até o vlog lendo romances, né? O vlog temático. E esse vai ser um vlog temático também, falando dos livros de fantasia que eu estou lendo. E eu vou mostrar para vocês, então, qual que é. Vou falar bem por cima deles. A minha ideia é fazer mais takes, porque eu faço bem pouco, né, gente? Nossa. Eu sou um desastre fazendo vlog, vocês sabem. Mas a ideia, então, é fazer mais takes. E eu vou só apresentar cada livro e depois eu volto mais pra frente pra falar um pouquinho de cada um de forma separada. Show? Primeiro, então, gente, eu estou lendo Mar de Tinta e Ouro, A Oradora. Esse que é, então, o segundo livro dessa série. Eu amei
o segundo. Estou gostando bastante desse daqui, mas tem algumas ressalvas, né? Quando eu voltar para conversar um pouquinho mais sobre esse livro aqui, eu conto para vocês o que tá rolando, mas a leitura tá fluindo bastante. Tem dois contrapontos, né? Tem uma coisa que eu estou gostando muito e tem algo que tá me incomodando só um pouquinho. Mas no geral essa é uma série que eu sempre quando eu posso eu falo pra vocês dela aqui no canal, porque eu gosto bastante. E não vejo as pessoas falando tanto sobre. E aí, gente, eu tô lendo também Os Reis de Wild. Eu não lembro se é Wild ou se é Wild. Vou falar Wild, que é mais fácil pra mim, tá bom? E, gente, esse aqui, ele é um livro que tem uma história muito hilária, mas que infelizmente aí foi prejudicado por causa da minha rotina. Então eu comecei a ler, tava super empolgada, e aí depois eu deixei um pouquinho de lado. E a gente tem aqui a história de um bando que fez muito sucesso ali no seu auge, quando eles estavam na flor da idade, tinham seus 20 e poucos anos. E agora, né, um bom tempo depois, aconteceu algo que eu vou contar para vocês mais pra frente, que eles vão ter que se unir de novo. Só que acontece que agora eles estão fora de forma. Então a gente acompanha esses caras assim, tipo 40, 50 anos, acho que até mais, tendo que se reunir, estão fora de forma, e estão meio que relembrando os velhos tempos, e ao mesmo tempo, contra o tempo, tendo que entrar em forma de novo, para poder, então, fazer o que eles têm que fazer, tá? Mas é uma missão muito nobre, digamos assim, que eles estão se envolvendo, tá? E é isso também, ó. Li aqui, acho que eu tô mais ou menos em 1/3 da leitura de cada livro. E aí eu tô me dividindo, então, por enquanto, entre essas duas leituras. E é isso, então. Acho que é isso. Vocês vão me acompanhar lendo esses dois livros neste vlog. Olá, idos! Maquia e fala das leituras, será? Eu fiz uma gambiarra aqui, gente, porque eu deixei o tripé no trabalho e aí eu empilhei um monte de livro. Espero que dê certo. E assim, eu não tenho o hábito de me maquiar. E eu não sei me maquiar. Eu tô aqui pra representar uma parcela, eu me acho lesada, mas eu não quero chamar vocês de lesados. Mas uma parcela das pessoas que não sabem, sabe, se maquiar, que não são tão, assim, ligadas nessa parte, assim, sabe? E eu não sei, tá? O que eu faço aqui é feeling. Eu não sei, eu não pesquiso sobre, não quero aprender, porque além de ser lesada, eu também sou um pouquinho desleixada. Mas o que acontece? Eu quero dar um up na minha autoestima, que tá assim, rastejando lá embaixo. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês dessa leitura aqui. Já passei da metade? Oh, não acredito, eu já passei da metade. Que não tem como eu falar pra vocês desse livro aqui sem antes falar do primeiro livro, né? Eu acho que até vou falar poucas coisas, eu vou falar mais assim sobre os meus sentimentos mesmo com relação a esse segundo livro, pra não dar, assim, tanto spoiler, né? Se vocês acharem que eu tô fazendo coisa muito errada com relação a... Vocês podem dar umas dicas aí nos comentários, eu vou aceitar tranquilamente, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu vou tudo, assim,
no feeling. E como eu não enxergo, gente, nada quando eu tô sem óculos, o feeling, ele aumenta, né? E aí, o que acontece? Eu coloquei um espelho aqui atrás, mas eu acho que ele tá muito longe. Não consigo enxergar. Não consigo enxergar nem vocês direito, né? Eu vou de feeling, eu não enxergo. Tô com rinite atacada. Tô com olheira de insônia, porque ontem eu fui dormir muito tarde, não conseguia dormir. Mas eu faço tratamento, tá? Pra insônia. Lembrei. O outro motivo também de eu não carregar muita maquiagem, que eu sou mão de vaca, né, gente? Não gosto de ficar gastando sempre com maquiagem. Então tá, gente. E em Mar de Tinta e Ouro, no caso, a gente começa a história com a... No caso, a gente começa a história com a leitora. A gente conhece Céfia, né, que é uma garota, uma jovem ali, mais ou menos de uns 16 anos, eu acho, algo assim. A gente conhece uma jovem ali, adolescente, que ela meio que está fugindo com uma tia de consideração, né, a Nin. E ela foge há muito tempo, né? Ela meio que deixou os pais pra trás, ela sabe que de alguma forma os pais morreram, porque ela vive fugindo. E um dos motivos dela fugir, então, é um artefato que ela carrega na bolsa. Porque nesse universo que a gente conhece, não existem livros. E assim, esse artefato que ela segura na bolsa, que ela sabe que ele é de muito valor, é um livro. Então, o que acontece? Ela começa, sim, a ler algumas partes do livro, e essas partes do livro acaba revelando também uma outra história. Esse é o tipo de livro, assim, que tem histórias dentro de histórias, dentro de histórias. É muito, muito, muito bom. Eu adoro. A gente começa, então, a acompanhar também, paralelamente, a história de Lon e Maria. Gente, foi uma péssima ideia, porque eu não tô enxergando nada. Meu Deus, socorro. Como eu não consigo fazer isso aqui sem óculos? Então, a gente começa, então, a acompanhar a história tanto de Lon e Maria, né? E também a história de uma tripulação, né? E o legal é que a gente não sabe se essas histórias, a que ponto essas histórias se passam. Se é uma história que se passa no presente, que se é uma história que se passa no passado, por que a Céfia, né, que é o nome da mocinha, ela tá tendo acesso a essas histórias. E o melhor, aos poucos a gente começa a desconfiar. Será que esse livro tem alguma espécie de poder? Pelas histórias que a gente acompanha, a gente começa a desconfiar. Será que esse livro tem alguma espécie de poder? Será que ele lê o futuro? Será que o que eu tô lendo aqui tá acontecendo agora? É muito, muito, muito legal. E as histórias que a gente acompanha, né, são tão intrigantes quanto a da Céfia, né? No caso, a Céfia, ela vive, então, como uma fugitiva junto com a tia, e a gente não entende, então, por que as pessoas estão atrás dela. A gente sabe que envolve o livro, que essas pessoas pegaram os pais dela, e com essas histórias a gente consegue entender mais ou menos o que tá acontecendo. Principalmente com a história do Lon e da Maria, e a história do Corrente da Fé, que é dessa tripulação de piratas, até então parece ser bem distante da história. Mas aos pouquinhos as coisas se entrelaçam. E as coisas, assim, se entrelaçam de forma muito, muito, muito legal, sabe? Só que eu acho que o mais legal dessa história eu acho que estão sim nos pormenores da leitura e no que ela significa pra gente, sabe? Por exemplo, eu li o primeiro livro quando a gente tava naquela campanha, sabe, contra a taxação dos livros e tal. Eu tava assim bem baixa astral com relação a tudo que tava acontecendo. E a autora faz uma analogia muito legal, sabe, com esse livro, que a leitura, ela tem poder, sabe? O que a leitura oferece, o que os livros têm, tem tanto poder que um grupo de pessoas meio que pegou isso só pra eles, sabe? Tirou isso de todo o mundo e reservou isso só pra eles terem o poder, sabe? Então, é como se fosse uma seita, sabe? Quem, assim, tem esse privilégio de ser escolhido, não sei, de estar diante dessas bibliotecas, de ter acesso a esses livros, de ter acesso à leitura, tem um grande poder nas mãos, sabe? É lógico que tem uma grande parte, assim, da fantasia, mas a analogia que ela faz é muito, muito, muito legal. Nossa, eu tô com vontade de espirrar. A gente tem muitas dicas no decorrer das páginas, né? No rodapé, assim, das páginas, junto, assim, com os números das páginas, né? A gente tem algumas palavras, não tá em todas as páginas, a gente tá em algumas, depois eu vou mostrar pra vocês, ou
acho que eu já devo ter mostrado pra vocês algumas partes dos livros, mas a gente tem, assim, algumas palavras soltas que você junta, forma uma frase. A gente tem, assim, algumas palavras em destaque que também formam uma frase ou algo que vai acontecer depois, sabe, no livro. É um livro, assim, que não conversa com você apenas da forma convencional, sabe? Isso é muito, muito legal. Faz você ficar muito, muito, muito ligado, assim, na história. E toda hora, às vezes eu até me esquecia, assim, eu tava focada na história, eu ficava, pera, será que eu perdi alguma coisa? Aí eu voltava pra ver se eu tinha perdido alguma dica, alguma coisa, e claro, às vezes sempre tinha, né? A primeira vez que eu li o primeiro livro, no caso, eu li numa leitura conjunta do Leitoras Fantásticas, que eu tinha com a Maclá, e foi muito legal fazer essa leitura em grupo, porque a gente super se ajudava, sabe? E eu acho que o que eu mais fiquei surpresa foi que a gente não tem tantas pessoas falando sobre esse livro, sabe? Não é um livro tão hypado, não é um livro que as pessoas conversam muito sobre ele. E aí, beleza, né? Aí depois eu comprei a continuação e eu tava, assim, muito, muito, muito ansiosa pra ler a continuação e saber o que ia acontecer, né? Sim, particularmente a parte do Corrente da Fé, que é a parte da tripulação, é a minha favorita. Eu amo aqueles personagens, eu amo o Kaneki Reed, que é o nosso capitão. Eu amo essa parte, muito, muito legal. Primeiro que algumas coisas ficaram muito mais explícitas, eu acho que eu entendi um pouco melhor, a gente tem uma explicação melhor do que é a Guerra Vermelha, né, que eu não lembro dessa explicação no primeiro livro, mas a gente entende melhor o que tá por trás dessa seita que quer aprender o conhecimento, sabe, que quer ter acesso à leitura, só a eles, né, a gente tem aqui uma explicação melhor da Guerra Vermelha e em que fase a gente tá, né, e aí deu pra entender melhor um pouquinho as coisas e entender em que pé, assim, que tá cada situação, e a gente consegue entender melhor, assim, onde cada história tá. Enquanto no primeiro era, assim, um mistério completo, a gente não sabia em que pé que tava a história, em que tempo que tava a história, aqui a gente consegue compreender melhor onde que cada coisa tá inserida. E aí a gente tem também, continua tendo os arcos da Céfia, os arcos do Corrente da Fé, que continua muito bom, e outros, né? E, assim, todos os arcos são legais. Porque, assim, o arco da Céfia, ele é o arco adolescente da história, tá? Gente, eu não faço sobrancelha. Sobrancelha, falei, sobrancelha. Eu não faço a sobrancelha tem muito tempo. Eu faço a sobrancelha no máximo umas 2 vezes por ano. Vocês verem como que eu sou relaxada. Por um lado, eu tenho sorte da minha sobrancelha ser bem preenchida, sabe? E aí, às vezes, eu só dou uma completadinha pra deixar ela um pouco mais marcada, que eu acho bonitinho. A parte da Céfia tava me incomodando um pouquinho mais, porque tava se mostrando, assim, muito adolescente, pro meu gosto. Muito, muito adolescente. Mas, assim, isso é muito pouco diante do que eu tô achando de forma geral do livro, sabe? A gente tem alguns arcos, assim, a gente tem ali um arco específico que eu sei que vai me matar, sabe? Já estou de coração partido. Que é a história trágica de um rei e de um cara que tá infiltrado, que também é da guarda, porque essa guarda, ela quer realmente dominar, ela tá em tudo quanto é lugar. E a gente tem essa história, então, desse rei trágico, que tem uma história muito trágica, assim, com a família dele, de modo geral. E esse cara que tá ali, né, que é o melhor amigo dele, mas que foi infiltrado desde muito cedo pra meio que ficar na cola desse rei, talvez envenenar, fazer algumas coisas ali, pro rei cair mesmo e ele tomar a posse, sabe? Só que, né, nem tudo são flores e ele se apaixonou pelo rei. E aí a gente acompanha essa relação, essa dualidade, sabe, entre ele saber o que ele precisa fazer, mas ele também ter esses sentimentos com relação ao rei. Então é complicado, gente. Nossa, como é complicado. Gente, eu me borrei toda pra tirar um batom. Eu sei até que ponto tá essa guerra
Eu sei a evolução que tá. E ao mesmo tempo fico me perguntando quem é que vai parar essa guerra, sabe? É tudo muito grande, é tudo muito orquestrado. A guarda tá por trás de tudo quanto é lugar, sabe? E aí a gente tem, por um lado, a gente tem uma criança, que é a Céfia, sabe? E também o arqueiro, que é um cara com muitos traumas. E a gente tem um bando de piratas, sabe? Que a prioridade deles é encontrar um tesouro, é fazer história, sabe? Deixar seu nome marcado na história. Não salvar, assim, o mundo. Então eu fico nesse impasse, sabe? O que vai acontecer pra alguém parar essa guarda, sabe? Será que o certo é essa guarda mesmo tomar o poder? O que eles vão fazer quando eles tiverem o poder? Sabe? Então eu fico me perguntando o que vai acontecer. É uma história muito legal, muito bem contada, muito bem estruturada, sabe? Os personagens são bons. E eu fico, ai, por que essa história não tem hype? Por que essa história não tem hype? Gente, vamos ver. Ah, tá bom, né? Pra passar o dia. O que vocês acham, gente? Depois eu vou prender o cabelo certinho. Eu vou tentar colocar um antes aqui e depois, pra vocês verem se foi legal. Bem basicão, né, gente? Não quero ficar parecendo uma palhaça. E uma coisa que eu vou mostrar pra vocês que é muito legal e que mostra o que eu falei pra vocês, sabe? Dessas particularidades. Eu vou ler essa parte aqui, ó. Quer ver? Em volta dela, as folhas começaram a se agitar em um frenesi crescente quando uma brisa soprou através da estufa fechada. Enquanto Tânia invocava o olhar, preparando-se para se defender, Hajar apareceu em uma nuvem de ar salgado, cheirando a alcatrão e fumaça. E aí, como a gente tá falando de nuvem, fumaça e tal, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas como ele surgiu, meia névoa, fumaça, essas fumaçadas, assim, ela dá até no texto. Não sei se tá dando pra ver certinho. Falei, dei a minha introdução sobre a oradora, que eu estou curtindo muito, como vocês viram, já passei da metade e espero voltar aqui pra concluir, então, a minha experiência e falar sobre o outro livro. Eu tô lendo 4 livros agora, gente. Depois me contem se vocês acharam que foi muito desastre aqui, essa make basiquinha pra passar o dia. Eu tô aqui pra representar as pessoas lesadas. Até. Eu tô, assim, simplesmente passada, chocada, que eu fui capaz de fazer isso. Gente, essa foi a maquiagem mais horrenda que eu fiz em toda a minha vida, sabe? Não, simplesmente não. Eu sei que eu não sei me maquiar, eu sei que eu não enxergo, mas assim, juntou tudo. Assim, eu realmente não sei, né? Me maquiar, não sei fazer nada. Só que eu tenho um pouco mais de noção do que isso, porque ali eu fui me borrando. Ali eu fui me borrando e foi ficando uma coisa horrível e eu não tava enxergando nada. O espelho tava muito longe e eu tentei ir conversando com vocês e assim, não consegui dividir a minha atenção a 2 coisas ao mesmo tempo e foi ficando uma coisa horrível. Em nome da espontaneidade, porque eu só fui perceber isso quando eu tava editando o vlog, tá? Detalhe, ó, tempos depois. Então, em nome da espontaneidade e também do entretenimento, eu vou deixar isso aí pra vocês, mas como sempre, fica aqui entre nós. Espero que pelo menos vocês riem, né? Porque quando eu vi a primeira vez, eu juro pra vocês que eu quase chorei. Fiz todo um drama lá no Twitter, quem me segue sabe. E, enfim, tá aí, gente. Zoem e brinquem comigo, por favor. Fim da intervenção futurística, até daqui a pouco. Gente, eu tava lendo e aconteceu algo importante, né? A Céfia está lendo uma passagem do livro, né? Ela tá lendo uma passagem do livro. E aí, gente, bem aqui no final dessa passagem, eu não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Ó, bem aqui, não sei se vocês vão conseguirem ver, mas a gente tem algumas letrinhas em destaque. A gente tem o F, o I, o C e o A. Ali, sabe? Que forma a palavra fica. Eu não sei o que isso significa agora, mas dá pra ver visivelmente que essas palavras estão em destaque. Então eu sei que mais pra frente essa palavra fica vai ser importante ou vai ser a dica pra alguma coisa, sabe?
Isso que é legal, essas coisinhas que acontecem na história. E a gente tem que ficar atento. Olá, vidos, tudo bem com vocês? Não teve jeito, passei um tempo sumida. Eu queria muito ter mantido esses registros de forma assídua, mas não teve jeito, sumi por um tempo. Vou explicar pra vocês algumas coisinhas aí que se passaram, o que eu fiz, o porquê que eu não registrei, não fiz vlog. Primeiro que saiu a série de Heartstopper, então eu fiquei vidrada, eu fiquei assim, viciada na série. E eu perdi as contas de quantas vezes eu assisti. Eu parei de contar na terceira, só pra vocês terem uma noção. As duas primeiras vezes, assim, eu assisti uma seguida, assim, da outra. A primeira vez eu assisti tudo num dia, de uma vez só. E aí depois, então, eu fui assistia um episódio antes de dormir, assistia outro episódio antes de dormir, e por aí vai. Fiquei vidrada. Tanto que eu recebi o terceiro livro da editora seguinte, o terceiro quadrinho. E aí, como eu tava vidrada, eu falei, vou aproveitar e vou ler. E assim, tudo pra mim. Então eu vivi aí alguns dias em off por motivos de Heartstopper. E o outro motivo é que eu fiz a primeira publi aqui do canal oficial, gente. Eu já tinha feito uma publi lá pro Instagram. E aí eu fiz então a minha primeira publi aqui pro canal. Foi com a editora Morro Branco e essa publi ela consistiu em ler os dois primeiros livros, na verdade a duologia, né, porque são só 2 livros, da duologia Everlast e fazer então um vídeo, trazer para vocês apresentar essa história, né, e já saiu. Se vocês quiserem ir lá e conferir como que ficou, dá aquela forcinha, deixar aquele like, sabe, aquele comentáriozinho. O vídeo ficou muito legal, é uma duologia muito legal. Ideal, assim, para quem tá começando no gênero de fantasia, ou até mesmo quem quer sair de ressaca literária, porque a história, assim, é mega fluida. Então ficou muito legal e foi uma publi, assim, no geral, muito legal, porque... Falei muito legal, quantas vezes? Porque além do conteúdo, então, que eu criei aqui pro YouTube, também acabei criando alguns conteúdos lá pro Instagram, post, reels, então assim, foi muito legal. Tô proibida de falar muito legal até o final desse take, tá? Então assim, né, vocês me conhecem, eu consegui ler os 2 livros super rápido, em menos de 2 semanas, mas eu tive que parar, então, as minhas leituras que eu tava registrando aqui no vlog pra vocês. Então, justifiquei o meu sumiço aí. E agora, voltando, eu finalizei, então, A Oradora. E, ó, esse livro aqui, gente, não é fraco não, ele é um calhamacinho. Deixa eu ver. Ele tem mais de 500 páginas, tá? Então, esse daqui foi o que eu mais consegui registrar para vocês. Eu mostrei um pouquinho do quanto ele proporciona uma experiência diferente mesmo, sabe? Por causa de todas essas pegadinhas na parte gráfica e essas dicas sobre a história. Foi muito, muito, muito legal. Muito legal. Assim como foi no primeiro livro, tá? Mas eu amei. Vou dar 4,5 estrelas, mais favoritado para essa leitura aqui. Só por causa daquele probleminha mesmo que eu tive no começo da história, que eu achei que ela estava pendendo muito pro um YA, mas o problema, assim, o problema não é o YA. O problema é aquilo de adolescentice chata, sabe? Jovens fazendo coisa chata e a comunicação entre eles estava meio chata também, mas isso foi resolvido na história, sabe? 1/3 da história isso já é resolvido, não é algo que se alastra muito. Ai meu Deus, sério, tá muito barulho aqui. E novamente, gente, tem várias histórias aqui que você já imagina como é que elas podem acabar se unindo, como elas podem se juntar, até porque a autora já fez isso no primeiro livro, mas a forma como ela consegue juntar, sabe? É incrível e, sério, foi tudo assim maravilhoso. E tô com muita hype com o final dessa história, é uma trilogia, e eu quero ver se eu já consigo comprar. Eu queria muito comprar o físico, eu acho que o físico só vende na lojinha da plataforma 21 mesmo. Então, quero muito tentar ler o físico, porque como eu tenho os 2 físicos, eu quero ter o terceiro também. Quero muito finalizar essa trilogia, tanto para satisfação minha pessoal, quanto para poder trazer um resumão para vocês sobre, porque eu amo. E aí, gente, terminei então A Oradora, voltei para os reis. Nossa, eu falo o rei do Yuji. Caramba, tô fazendo tudo errado. Tô escrevendo, tô fazendo stories, tô fazendo um monte de coisa marcando a editora, eles devem achar que eu sou burra.
Só um pouco, né? E tipo, foi um bug mesmo que deu na minha cabeça, porque por que eu falaria o rei do Wilde sendo que a gente tá falando sobre um bando? Eles, né, são os reis do Wilde. Enfim, e eu acho que eu não cheguei a falar muito sobre essa história pra vocês no começo do vlog, só falei muito por cima. E agora, então, eu vou falar pra vocês, tá? Gente, sério, esse livro, ele é muito hilário, pra não falar aquela outra palavra que eu tô proibida de falar aqui, né? Aqui nessa história, a gente tem um bando. Nesse universo, é muito comum existirem bandos, sabe? Bandos que caçam monstros, ou bandos... Agora tá na moda esses bandos serem mercenários, assim, às vezes lutarem em arena. Mas assim, na época de ouro desse universo, existiam diversos bandos, sabe? E eles competiam para saber qual que era o melhor bando, qual que tinha a história mais épica, quais que derrotavam, assim, os monstros mais bizarros, mais perigosos, sabe? E tinha, assim, por exemplo, um padrãozinho. Cada bando tinha os guerreiros, tinha também um mago e tinha um bardo. Tinha que carregar um mago para ajudar nas atividades, também um bardo para poder cantar a história, né? No caso, né, do Saga, que é esse bando que a gente vai conhecer, eles não tinham um bardo fixo. Tem uma história por trás disso, né? Não vou revelar tudo pra vocês. Mas passou, né, gente? A época de ouro dos bandos, também desse bando em específico passou. Eles lutaram lado a lado, assim, durante 10 anos. E aí chegou um momento ali em que cada um tinha que seguir o seu caminho, né? Então, cada um seguiu um caminho muito particular, tá? Muito diferente um do outro, mas cada um seguiu o seu caminho. 20 anos se passaram, aquela época, então, de glória, de ser o melhor bando, ficou mesmo do que para trás, ficou só na lembrança deles. E agora, assim, cada um vive sua vida bem longe do outro, eles não têm mais nem muito contato, quase nenhum mais tem a ver com essa vida que eles levavam antes. Até que o Gabe, né, o Gabriel, que geralmente era o líder ou o herói, assim, do grupo, ele bateu na porta do Clay Cooper para pedir ajuda. Acontece que, assim, num lugar um pouco não, bem distante dali onde eles estão, tá tendo, assim, um ataque de uma horda de monstros, assim, muitos monstros mesmo, estão sitiando um local que é chamado Castia. E a filha do Gabriel, né, ela muito inspirada pelas histórias do pai, ela virou mercenária, né, como a gente não tem mais tantos bandos, né, nessa época, a gente tem mais mercenários mesmo. Ela foi, então, para tentar lutar nessa guerra contra essa horda, só que o exército ele foi meio que engolido, sabe, por essa horda. E ela tá lá em Castia, sitiada, então, por esses monstros. E muitas pessoas falam que já era, sabe, já não existe mais ninguém, que todo mundo que tava lá morreu. Mas o Gabe, ele acredita muito, sabe, lá no fundo, que ela ainda tá viva e ele quer tentar ir até lá para resgatar. Só que ele sozinho não é capaz de fazer nada, né? Então ele quer tentar reunir o bando de novo para tentar então ir atrás e resgatar a sua filha. E é aí que ele vai atrás do Clay. E é muito difícil, assim, o Clay primeiramente fala não, porque ele tem uma vida, ele tem uma esposa, ele tem uma filha. Como que ele vai deixar isso daí para trás para sair de novo com o bando, né? Só que a situação como um todo acaba tocando bastante ele, sabe? Porque é um amigo dele, amigo de coração mesmo. E como que ele vai falar não, né? Se fosse a filha dele no lugar, então ele acaba indo. A primeira parte da história, então, eles estão indo atrás do bando e tentando reunir. E, gente, sério, é muito, muito engraçado. Esse universo, ele é muito, muito bacana. Porque é aquele universo que quase não tem lei, sabe? E existe tudo, qualquer criatura que você imaginar, de qualquer mitologia, sabe? De qualquer cultura, tem nesse universo, sabe? Não existem regras específicas. Tudo existe aqui. E aí eles estão tentando reunir ali o bando e é muito, muito engraçado, gente. Ó, passei da metade, eu quero muito terminar essa semana, porque eu acho que esse vlog já deu tudo que tinha que dar, eu preciso finalizar, eu preciso botar ele ao ar, mas eu não vou botar antes de terminar esse livro. Só mais uma observação, porque eu tô muito irritada com a barulheira daqui, é que assim, né, a gente tem então essas pessoas aqui que são do Saga,
né, que é o antigo bando glorioso. A gente tem aqui o mago, né, que é o Mog, acho que é Mog. Ganelon, aí o Gabriel, né, que é o Golden Gabe. Aí a gente tem o Metric e tem o Clay Cooper. O legal dessa história é que, por exemplo, se ela fosse convencional, que nem quase todas as outras, né, ela seria narrada pelo Gabriel, né, pelo Golden Gabe, que é assim quem tá indo resgatar a filha, mas ela é narrada a partir do ponto de vista do Clay Cooper, que é o cara mais caladão e mais observador, sabe, do grupo. Então tá Muito legal acompanhar a história pelo ponto de vista dele. E aí, só assim, um trecho que eu guardei aqui pra falar pra vocês, que fala muito bem, assim, de cada guerreiro, sabe? Tudo bem que, assim, cada um tá super velho, super enferrujado, super fora de forma, sabe? Tipo, quando você encontra eles pela primeira vez, você fala, meu Deus, sabe? O que vai dar desse bando? Porque eles estão muito fora de forma mesmo. Mas quando eles se juntam, você começa a entender o porquê que eles foram tão lendários, sabe? Na época deles. E aí, eu queria ler uma parte pra vocês. É uma parte que fala sobre cada um, né, em específico, e dá pra ter uma noção disso, né? Aqui eu vou falar, então, o trechinho que fala sobre cada um, né? Entre eles, há um rei renegado, que gerou 5 herdeiros sem nunca abrir a calça. Um homem a quem o tempo concedeu grande sabedoria e uma cintura ainda maior, cuja coragem imprudente só é rivalizada por sua sede insaciável. Ao seu lado está um mago, um conversador cósmico, inimigo da incurável podridão, chefe ausente de ciências combustíveis na Universidade de Oxford e a única alma viva com mais de 8 anos que acredita em ursos coruja. Vejam um guerreiro de nascimento, um descendente de poder e pobreza, cujo propósito é bem variado: arrebentar grilhões, assassinar monarcas e demonstrar que até as forças do bem às vezes precisam dos serviços de filhos da puta grandes e malvados. A alma antiga, destinada a morrer jovem, é dele. Agora vem o quinto, o gigante gentil, o que luta suas batalhas com escudo, firme como uma árvore que conta a idade na eternidade, constante como a estrela que marca o verdadeiro norte e brilha com mais intensidade nas noites escuras. Esse é o Clay. Um passo à frente dos 4, o herói. Ele é a vela queimada até o fim do pavio, a lâmina cega por excesso de uso. Mas vejam agora a faísca no seu caminhar. Vejam um brilho de aço no olhar. Quem ousa ficar entre um homem assim e aquilo que ama? Ele vai matar se precisar para proteger os seus. Vai morrer se for necessário. Então, é isso. Só assim, para encerrar esse trecho, né? Vai chamar o chefe, diz um guarda para o outro. Esse grupo aí tem cara de que vai arrumar problema. E tem mesmo. Eles têm cara de que vão arrumar problema. Ao menos até o mago tropeçar na barra das vestes. Ele tropeça, solta um palavrão e atrapalha o caminhar dos outros quando cai de cara na encosta lamacenta. É isso então, gente. Acho que eu falei tudo que eu queria falar por enquanto sobre esse livro. Quando eu acabar de gravar, eu vou lembrar outras coisas que eu gostaria de falar. E eu volto então quando eu finalizar este livro e finalmente finalizar este vlog. Vamos então finalizar este vlog.
Finalmente, então, finalizei Os Reis do Wilde. Eu dei um gás agora na última semana, porque eu realmente queria finalizar esse vlog. Demorei muito pra finalizar ele. Se não fosse pelo vlog, eu ainda ia estar lendo com toda certeza. E assim, gente, eu tenho algumas ressalvas pra fazer sobre o livro, mas já aviso então que eu amei esse livro. Por causa dessas ressalvas, eu acho que são ressalvas muito importantes que eu vou fazer, tá? Eu dei 4 estrelas e vou favoritar também o livro, mas as ressalvas, elas são importantes. Antes de, então, né, pra falar das ressalvas, eu vou falar, então, o que eu mais gostei nessa história, né? Esse é um livro pra você não levar ele a sério e ele te oferece muitos momentos de humor. Sério, eu ri muito lendo ele, eu me diverti muito. Eu passava, assim, durante o dia pensando no livro, que horas eu ia chegar em casa e ir pro meu momento leitura para continuar essa história, de tanto, assim, prazer que ela tava me proporcionando, quanto que eu tava me divertindo. Então, é o tipo de livro, assim, que você lê com um sorrisinho, sabe? Que dá mesmo, que desperta aquele prazer de leitura. Então foi muito, muito legal. O Clay Cooper, né, que é o personagem por quem a gente acompanha, então o ponto de vista nesse livro é um dos personagens mais legais, assim, que eu já acompanhei, ou melhor, um dos personagens mais legais que eu acompanhei ultimamente, assim, né? Tá bem, assim, difícil, por mais que a gente tenha histórias incríveis, às vezes com mundos incríveis, é bem difícil, assim, a gente super se apegar a um personagem, né? A gente, pelo menos comigo, tá um pouquinho difícil ultimamente. E eu me apeguei muito ao Clay Cooper e eu adorei o ponto de vista dele, como ele é mais calmo, a forma simples dele de enxergar as coisas e o coração enorme que ele tem. E novamente essa posição dele de... É muito engraçado, porque a gente tem aqui o líder do bando, né? Que é o Gabriel, o Golden Gabe. E os dois, eles fazem uma dupla muito interessante e também um contraponto, porque o Clay, ele é meio que um líder meio que indireto, sabe, das coisas. Ele é o tipo de cara que exala muita confiança, as pessoas confiam nele, as pessoas querem estar com ele porque se sentem seguras ao lado dele, as pessoas respeitam a opinião dele. Então ele é um líder, mas por outro lado, ele não é aquele cara que tem lábia e que tem jogo de cintura e que sabe falar. No caso, esse cara é o Gabriel, né? Ele é o cara que quando luta assim com brilho, sabe? E quando fala. Então, ele é assim um líder nato. Ele fala que ele é o representante, né? E só que na verdade, um depende do outro, né? Porque o que falta em um tem demais no outro, o que falta no outro tem no outro. Então eles fazem uma dupla muito, muito legal. E, gente, esse livro aqui, quando eu falo pra vocês não levarem o livro tão a sério, é tipo, coisas bizarríssimas acontecem, não é um livro assim pra você super quebrar a cabeça, que vai dar assim inúmeros plot twists. Não, esse é um livro sobre os personagens, sabe? E sobre a relação entre eles e a leveza que o autor narra as coisas, como o autor brinca mesmo, sabe? Ele narra alguma coisa que vai acontecer lá na frente e você fala, não, não vai acontecer, e realmente acontece, sabe? Então é divertido mesmo e é um livro para não se levar a sério e acho que o ponto forte estão nesses personagens, né? Nem todos são tão bem trabalhados assim, eu senti um pouquinho de falta do Metric, eu achei que ficou devendo um pouco mais desse personagem, mas no geral eu gostei bastante de todos e achei assim que todos assim, cada um, momento de todos assim brilhar, sabe? Cada um teve o seu momentinho ali e acho que esse é um livro sobre os personagens e sobre o relacionamento deles. E sobre o lance de não levar o livro a sério, né? Como eu falei pra vocês, e aqui eu começo as minhas ressalvas, né? Primeiro que, por esse livro assim, ai, não vou levar esse livro a sério. Aí quando eu percebi esse tom da história, eu não esperava assim, uma coisa muito séria, uma coisa assim muito pra me chocar, assim, não esperava nada disso. Eu achei que, isso aí não vai combinar muito com o livro. Aí acontece que tem. Quem já leu sabe que parte que é essa. Uma parte que me chocou bastante. E eu fiquei assim, muito surpresa. Eu falei, não acredito
que isso vai acontecer. Não acredito que o autor fez isso. Caramba, que tenso. Ele fez isso e eu fiquei... Caramba, eu não esperava. Eu amei, sabe? Ser pega de surpresa assim. Só que aí, depois que tem essa coisa, logo depois, ele invalida essa coisa. Teve ali um momento de plot twist e alguma coisa ali que meio que invalidou isso que ele fez e eu fiquei muito triste, porque aí eu não gostei. Eu ia ter achado muito mais legal se ele sustentasse, sabe, o que ele tivesse feito. É mais pro final da história. Se você já leu e quiser conversar comigo, vem conversar pra gente trocar figurinha e ver se você também achou isso. Existem mais Deus Ex Machina na história, mas às vezes como inserido, você caga, né? Você nem liga, faz parte da história, é uma história que não é pra ser levada a sério. Então, tudo bem, mas nessa parte em específico, fiquei brava com esse Deus Ex Machina, não gostei e eu não queria. Eu queria que o autor tivesse sustentado aquilo que ele me mostrou, porque eu acho que ia ser muito mais legal. Ia dar, assim, um pouco mais de tensão pra história naquele momento, que eu acho que é o momento que merecia, tá? Vamos ver quais outras ressalvas que eu tenho. Eu tenho mais 2 ressalvas que, aliás, vale para os 2 livros. Tanto A Oradora quanto Os Reis do Wilde. Os 2 livros que eu favoritei, aliás, né, esse foi um vlog muito bom, com livros de fantasia muito bom, mas eu preciso fazer essas ressalvas porque são muito, muito e muito importantes. Os 2 livros têm gordofobia, tem momentos gordofóbicos. Eu acho que é mais tenso aqui, porque a gordofobia que tem nesse livro, ela é muito associada à repugnância que a gente tem que ter do personagem, e por isso ele é gordo, e ele é descrito ali de uma forma que eu não gostei e não curti. Aqui, a gordofobia tá muito associada ao alívio cômico, sabe? Ai, o personagem é gordo e toda hora ele tá comendo e vamos rir dele, nananã. Então, também não curti isso no livro. E a minha última ressalva, né, por causa de todas as ressalvas que eu dei 4 estrelas pro livro, que, assim, gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei um pouquinho apreensiva, porque a gente tá falando de uma fantasia épica escrita por um autor branco. Toda vez que isso acontece, eu já vou esperando algumas coisinhas. Eu acho que quando a autora é mulher, ela tem uma maior noção, assim, das coisas que os homens estão, assim, muito longe ainda de alcançar. Então eu sempre começo a ler um pouquinho apreensiva, por mais que eu ame esse universo de fantasia, eu sempre pego, assim, um tipo de fantasia, assim, um pouquinho apreensiva. Eu acho que ele manda muito bem, só que mais também, novamente, do meio pro final, ele tem algumas questões ali que eu não gostei. E uma delas é, toda vez que aparece uma personagem feminina na história, esse livro tem personagens femininas muito boas, personagens incríveis, mas toda vez que aparece, ela vem assim acompanhada de alguma conotação sexual, sabe? Sempre tem algum comentário, sempre tem alguma coisa. E não é assim com personagens homens. Então, ela chegava já, vamos ver. Aí ia lá, tinha uma piadinha sobre, alguma coisinha sobre, e eu fico, muito chato. Só para, sabe? Assim, praticamente todas, eu acho, se tiveram, assim, 5 personagens, 4 personagens que apareceram estavam ligadas a algum tipo de conotação sexual ou era alguma atração romântica de algum personagem. E aí, enfim, é isso, tá? Mas, como eu falei pra vocês, são algumas ressalvas mesmo. Eu acho que é muito importante a gente ter certas noções e a gente pontuar também sempre isso, pra isso acabar de vez, sabe? Se vocês lerem e ficarem incomodados com alguma coisa, pode ser que eu deixei passar alguma coisa que vocês vão ler e vão, sei lá, se sentir mal com isso e não gostar. Sempre é importante pontuar, escrever uma resenha, fazer alguma coisa, porque eu acho que a gente precisa demonstrar, sabe? A gente precisa demonstrar pra esse tipo de coisa, gordofobia e etc e tal, sabe? Acabar, porque eu acho que já deu o que tinha que dar. E eu acho que os autores têm que correr atrás, sabe, disso e ter um pouco mais de noção na hora de escrever. Então, é isso, gente. No mais, a gente finaliza este vlog com um saldo muito positivo. Voltei a ler fantasia, a mãe tá on e 2 favoritados. Então, por favor, conheçam essas histórias. Sobre os Reis do Wilde, é uma história que super fecha aqui, bem redondinha. O final é um pouquinho corrido, deixou assim um
gostinho de quero mais deixou, mas eu sei que é uma trilogia e eu sei que o segundo livro já foi lançado e é sobre a filha do Gabriel, é a Blood Rose, acho que é alguma coisa assim, Blood Rose, acho que é assim. Não sei em que momento da história se passa, se é antes, durante, não sei como que é. Se fosse durante ia ser muito legal, espero que a editora Trama não demore para trazer. E o terceiro livro, ainda não sei o título, não sei sobre o que é, mas eu sei que vai ser uma trilogia. Acho que são histórias mais ou menos independentes e que se conectam de alguma forma, tá? Então é isso, me contem aqui se vocês têm interesse ou se vocês já leram esses livros. Vamos conversar nos comentários e em junho vem vlogs muito especiais aí, vai ser um mês todo dedicado a ler livros de fantasia ou ficção científica com personagens LGBTQIA+. Então é isso, se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também o seu like se você gostou do vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!